Meus amigos e minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento que virá mais uma vez, né? Pretendo esse ano tudinho falar sobre o livro Embaixo do Abacateiro, que é onde o Chico fazia o seu culto ao Evangelho, embaixo, ao ar livre, embaixo de um abacateiro, né? Então, nós vamos acompanhar toda essa performance do Chico. Então, numa dessas ocasiões que o Chico estava fazendo o seu evangelho, né? Isso aconteceu num sábado de 1982. Aí o Bacelli, que era quem estava fazendo todas as anotações de todas as palestras do Chico, de todo o ensinamento do Chico, de tudo que acontecia naquele momento, naquele local em que o Chico estava, todos os sábados, reunidos embaixo desse abacateiro. Ele compilou, escreveu o livro, né? E está nos relatando aqui agora. Então ele nos diz, Bacelli, né, que é o escritor, Antônio Carlos Bacelli, ou seja, Carlos Antônio Bacelli, nos diz: nem sempre o nosso Chico está em condições de comentar as lições do Evangelho nas tardes de sábado. Muitas vezes falta-lhe a voz. A reunião da sexta-feira termina normalmente quando os primeiros raios solares tingem de rubro o céu ainda esmaltado de estrelas. E é verdade, eu pessoalmente, muitas vezes, presenciei o Chico chegar lá 8 horas da noite da sexta-feira e ficar até 5 da manhã, porque o Chico se recusava a ir embora, apesar da insistência das pessoas que se preocupavam com sua saúde. O Chico falava: não, 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 não. Tem pessoas que vêm de longe. Eu não posso deixar de atender, eu vou ficar aqui até a última pessoa. E era o que ele fazia. Quando chegava no sábado, à noite, ele estava, coitado, sem voz. É o que ele está relatando aqui, né? Vou repetir. E o Carlos Antônio Bacelli nos diz: nem sempre o nosso Chico está em condições de comentar as lições do Evangelho nas tardes de sábado, porque muitas vezes falta-lhe a voz e na reunião de sexta-feira termina normalmente quando os primeiros raios solares, né, tingem de rubro o céu ainda esmaltado de estrelas. Quando nos é possível, na reunião terminal do sábado, no grupo Espírito da Prece, buscamos ouvir o Chico provocando algum assunto. Compreendemos que estar com ele é uma oportunidade rara e assim, dentro dos limites, fazemos-lhes perguntas que sejam de interesse geral. Acontece também ele mesmo puxar a conversa, contando interessantes fatos de sua vida. Então, sempre o Chico puxava algum assunto que vinha, não é, no seu coração, que era do interesse geral. Aí, alguém comentava sobre a grande incidência de crimes na atualidade, falando ainda do rigor necessário por parte das autoridades. Então, alguém, naquele grupo de pessoas que estava próximo do Chico, levantou essa questão, né? Que falava sobre a incidência de crimes, que é o que está acontecendo agora, né? Na nossa vida, a incidência de crime na atualidade, falando ainda do rigor necessário por parte das autoridades. Então, aí ele continua. O Chico autografava, parecendo estar alheio a tudo. Um outro companheiro fez alusão à pena de morte. Então, uma outra pessoa que ouviu, não é, o relato sobre a incidência de crime, o aumento dos crimes, outro falou: é importante, tem países aí que tem pena de morte para resolver a questão. O Chico está fazendo psicografia, mas ele está prestando atenção, está ouvindo a tudo, né? E é justamente aí que Chico aparteia. E aí Chico interrompe e fala: Emmanuel costuma dizer que o criminoso
é sempre um de nós que foi descoberto. O criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Isso aí, pessoal, requer uma reflexão profunda de nossa parte. Porque em outros livros que eu li, Emmanuel diz que todos nós da face da terra temos culpa no cartório. Ele diz assim: só não é criminoso aquele que não foi descoberto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos nós da face da terra somos criminosos, fofoqueiro, ladrão, traidores. Todos nós, ninguém, por isso que Jesus fala que ninguém pode julgar ninguém. Como toda regra tem exceção, a única pessoa que pode falar, bater a mão no peito e falar: eu não teria coragem de tirar a vida de ninguém, eu não teria coragem de roubar, eu não teria coragem de fazer. A única pessoa que pode falar isso é aquele que foi testado e ele venceu a si próprio. Esse pode falar. Esse pode falar. Fora isso, ninguém pode falar de algo que ainda não aconteceu em sua vida para que ela pudesse resistir às suas más tendências e más inclinações que está lá inserida nos arquivos de sua memória. Está adormecido essas tendências e más inclinações. É que ela não foi testada, não foi colocada à prova. Por isso que Emmanuel fala. É por isso que Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós, que ainda não foi descoberto. Ou seja, não foi testado, não foi provado. É isso que ele quis dizer. Eu achei isso no Evangelho, procurei, até que achei no Evangelho, porque esse assunto me interessou. Então, ninguém pode meter a mão no peito, não é, para censurar alguém que fez algo errado e falar: eu não faria. A pessoa só pode falar que não faria se ela foi provada, testada nesse item e ela conseguiu a sua autossuperação. Aí sim. Vou repetir o que Emmanuel falou. O Chico falou o que Emmanuel diz. As pessoas que estavam em volta do Chico, vou repetir, estavam comentando que a incidência de crime está assustadora, que é o que está acontecendo. Isso aconteceu em 82, mas agora em 1922, olha só, 40 anos, né? Está a mesma coisa, está piorando cada vez mais a incidência de crime. E uma pessoa que estava do lado falou: tem país aí que adota a pena de morte. E o Chico só ouvindo. E o Chico resolveu falar: Emmanuel nos diz, não é? Costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que não foi descoberto. Isso é muito profundo, pessoal. Isso é muito profundo. Aí ele continua: que profundo ensinamento, atire a primeira pedra. Aí o escritor do livro, que é o Carlos Antônio Bacelli, escreveu aqui: que profundo ensinamento. Então, quem é de nós que vai atirar a primeira pedra? Se nos arquivos de nossa memória tem coisas, não é? Tem hábitos, não é? Educação que a gente recebe, que a gente praticou em outras existências, não é? Que está lá nos arquivos da memória, que está adormecido, mas a qualquer momento ele pode acordar. E aí a gente fazer coisas que a gente mesmo desconhece. Às vezes a gente fala coisas que a gente não deu tempo de pensar, foi automático. E às vezes a gente tem reações que não deu tempo de pensar, foi automático. O que é isso aí? São atitudes, né? Que ocorrem por causa das más tendências e más inclinações do hábito do passado, não é? Está lá nos arquivos da memória, querendo ganhar força no presente. Muito bem. Aí, a doutora Marlene Severino Nobre, que já desencarnou recentemente, né? Doutora Marlene, que foi fundadora da AME, Associação Médico Espírita de São Paulo, e depois ela passou a ser diretora, presidente da Associação Médica Espírita
do Brasil. E ela fez o comentário dela também. Ela falou, a doutora Marlene, presente a uma das reuniões, faz ao Chico 2 perguntas que transcrevemos sem maiores comentários, evidentemente, com as respectivas respostas. Vamos ver que 2 perguntas, quais foram as 2 perguntas que a doutora Marlene Nobre fez para o Chico. Aí ela fala, Chico, quando é que nós vamos aprender a transar com o nosso subconsciente? Quando é que nós vamos aprender a transar com o nosso subconsciente? Ou seja, interagir com o nosso subconsciente, não é? Aí, isso vem com a evangelização. É fácil evangelizar, mas auto-evangelizar-se, o Chico respondeu, tá vendo? Aí ela fez a seguinte pergunta, Chico, quando é que nós vamos aprender a interagir com o nosso subconsciente? Aí o Chico responde, isso vem com a evangelização. É fácil evangelizar. Então é fácil a gente evangelizar os outros, né? Aí o Chico fala, mas auto-evangelizar-se, aí ele deixou a resposta no ar. E é verdade, pessoal. Porque a gente fazer juízo de valor, a gente dar palpite nas decisões dos outros, a gente julgar por causa da violência e dos crimes hediondos que têm acontecido com muita frequência, é muito fácil fazer isso. Mas a gente interagir com nossa própria consciência e através das habituais meditações, reflexões, que é uma viagem, uma incursão no nosso interior, aprendendo a conversar com o nosso do íntimo, do nosso mais íntimo. E aí nós vamos encontrar, nós vamos achar dentro de nós impulsos ainda infelizes, tendências infelizes, inclinações infelizes. Temos que aprender a fazer isso, para que ao fazer isso e descobrir esses itens de nossa personalidade, nós passamos a fazer o principal trabalho, que é a nossa autoevangelização, que é educar, civilizar, evangelizar, cristianizar nossas atitudes, ação e pensamento. Nossas más tendências e inclinações que estão adormecidas no íntimo do nosso marido, que estão inseridas nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente. Por isso nós não devemos julgar ninguém, porque dentro de nós existem essas inclinações onde todos nós somos capazes de fazer coisas terríveis, inclusive tirar a vida de outra pessoa. Vou dar um exemplo sobre isso. Vocês podem achar assim, nossa, mas o Antônio está pegando muito pesado, eu não teria coragem. Vamos ver. Digamos que nós estamos andando na rua com nossa esposa ou o nosso neto, que a gente tanto ama, dá a vida por ele. De repente aparece uma mulher, um homem, e começa a agredir violentamente o nosso neto, que a gente tanto ama, ou uma pessoa que a gente tanto ama. Ora, se a gente tiver com qualquer coisa na mão, e a gente vê que a pessoa é muito forte e grande, a gente vai ter que interceder. E ao interceder, o que eu tiver na mão, eu vou me utilizar para poder salvar o meu neto. Então eu posso empurrar essa pessoa, ela cair, bater a cabeça e morrer. Ou então eu posso dar uma paulada nela, ou outra coisa qualquer que tiver na minha mão, um pedaço de pedra, e eu posso acertar a pessoa e ela morrer. Eu fiz isso, não é, em defesa própria, mas eu tirei a vida de alguém. E nós sabemos que só Deus pode, Ele deu a vida e só Ele pode tirar. Então, pessoal, nós nunca podemos falar assim, eu faria isso ou não faria. Porque tudo em nossa vida, nossas atitudes, ação e pensamento vai depender do nosso estado de espírito.
Tem dia que a gente acorda feliz, tem dia que a gente acorda aborrecido. E aí? Tem dia que a gente acorda tão bem que uma pessoa que a gente não se entrosa bem nos aborrece e inexplicavelmente, sem que eu possa compreender, eu deixei para lá, não liguei, ainda saí sorrindo. Coisa que não é habitual em mim. Mas já tem dia que por muito menos que isso, só da pessoa olhar torto para mim, eu acordei, como se costuma dizer popularmente, com a macaca, e aí, por muito menos que isso, eu vou lá e agrido a pessoa, ofendo e faço e aconteço. Então, nós ainda não nos conhecemos, não é? Nós não sabemos do que somos capazes, porque tudo depende do estado de espírito no momento. Então, naquele presente momento, eu não sei que reação eu posso tomar. Eu posso deixar para lá, ser complacente e transigente, mas eu posso me irritar. E nessa de me irritar, eu posso fazer muita coisa. Inclusive tirar a vida de alguém. Tudo vai depender, volto a dizer, do estado de espírito. Por isso que Emmanuel falou aqui. Eu tenho vários livros escritos isso. E achei no Evangelho. Procurem no Evangelho. Está nas entrelinhas. Ratificando o que Emmanuel fala aqui. Ele fala, Emmanuel, Chico dizendo, hein? Emmanuel, em 1982, num sábado, embaixo do Bacateiro, Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Ou seja, foi testado, e aí as más inclinações, as más tendências que estavam nos arquivos da memória do hábito do passado, em que éramos habituados a fazer isso, voltou à tona. Muito bem. Aí, a doutora Malende fala, né? Chico, mas então quando é que nós vamos aprender a contatar, não é? O nosso subconsciente? Aí ele fala, isso vem com a evangelização. Porque é fácil evangelizar os outros, mas a nossa auto-evangelização, nós precisamos aprender, né? Aí ela faz a seguinte pergunta, a segunda pergunta para o Chico. O que você acha desses cursos de espiritismo? O que você acha desses cursos de médium que estão dando aí? Aí ele responde, Chico responde, minha filha, eu nasci chavante e morro chavante, quer dizer, indígena, né? Agora, é ele mesmo que nos conta, pois, como bom mineiro, o Chico também gosta de uma prosa. Aí ele fala, quando eu tinha 16, 17 anos, trabalhava numa casa de comércio em Pedro Leopoldo. Muitos jovens me procuravam. Então, para escrever cartas de amor para eles, os espíritos me diziam que tudo aquilo era treino. Olha só, o Chico com 16 anos, os jovens procuravam ele para ele fazer carta de amor para os rapazes, para as namoradas dos rapazes, né? E o Chico falou que ao fazer diariamente essas cartas, aquilo já era um treino porque no futuro ele ia fazer psicografia, que ele fez até a morte dele, né? E também o Chico fez aquilo, e aquilo também era um treino. Mas o treino principal não era a psicografia, o treino principal, né, que os espíritos estavam proporcionando ao Chico, era para ele se profissionalizar na arte do amor, né? E sorriu, e o Chico sorriu meio maroto, como quem se admira com o que já lhe sucedeu na vida. O tema era espiritismo e hostilidade. O tema era espiritismo e hostilidade. Comentávamos, os adeptos da doutrina são perseguidos até hoje, embora o respeito de muitos, ainda encontramos os que veladamente atacam e humilham. Tá vendo só? Com os olhos contemplando o que não podíamos ver,
O Chico disse, aqueles que caminham abrindo o roteiro para o futuro dela. Aqueles que caminham abrindo o roteiro para o futuro dela. Ou seja, qual é o futuro dela? A terceira revelação, né? Tem de sangrar os pés. Tá vendo? Então, todo aquele que vive para levar a palavra de Jesus, que vive para evangelizar através, não é, dos seus conhecimentos e de sua boa intenção, sua boa vontade, tem que sangrar os pés. Ou seja, vai sofrer. Vai sofrer. Né? E retoma o serviço dos autógrafos, como a nos dizer que o tempo urge e é preciso continuar. Perguntei ao Chico como foi que escolheram o nome de Luiz Gonzaga para o centro de Pedro Leopoldo, explicando inicialmente que Luiz Gonzaga era italiano, enfermeiro, tendo morrido aos 23 anos de idade, no socorro aos bexigosos, como um autêntico mártir da solidariedade humana. Acrescenta, aquela época eu tinha 16 anos e era o secretário do grupo. Quando nos reunimos para fundar o centro, era o dia 21 de junho, data consagrada pelo calendário a São Luís Gonzaga. Também em Lindenberg havia concluído a travessia do Atlântico na aeronave que levava o seu nome, Espírito São Luís. Só que esse havia sido o rei da França, o que foi ferido nas cruzadas e, ao que tudo indica, protetor de Allan Kardec. Então, para homenagear um e outro, demos o nosso centro o nome de Luiz Gonzaga. A surpresa maior vem agora. Sabe, Bacelli? Aí ele fala, sabe, Bacelli, um dia eu estava no portão de casa, quando surgiu um mendigo perguntando se eu era o Chico Xavier. Depois de conversar um pouco, ele tirou de um saco uma imagem de São Luís Gonzaga, dizendo que havia ido ali só para me entregar. Esse fato se deu em Uberaba. De outra vez, tecendo comentários sobre o valor da palavra e do cuidado que devemos ter em pronunciar qualquer uma, Chico arrematou: as palavras são uma rede de seda, através das quais nos escondemos, mas que nos conhece e nos vê. Sim, porquanto há palavras que enganam e palavras que revelam. E assim é Chico Xavier, numa conversa espontânea, aparentemente sem maior significado, surge o ensinamento, a preciosa lição, o material de reflexão de que carecemos para melhor compreender a vida e a nós mesmos. Então ficou aí, para a nossa reflexão, esse ensinamento extraordinário que o Chico nos passa sobre a palavra, sobre muitos ensinamentos, mas a palavra, que nós não podemos julgar ninguém, principalmente os criminosos. Nós temos que ser piedosos para com os criminosos, como também, no presente momento, para os políticos. Quem somos nós para falar mal de político? Então nós temos que ser piedosos para com eles. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.